Buenas, meus alunos. Nesse vídeo nós vamos continuar o nosso estudo de continuidade de funções. Então agora, lá na seção 1.6, a gente tem a continuidade de funções trigonométricas, exponenciais e funções inversas. Então, como eu já tinha comentado, né, as funções seno e cosseno elas vão ser contínuas em toda a reta real. Eu não tenho nenhuma quebra, né, nos gráficos das funções seno e cosseno e também em nenhum ponto onde elas não estão definidas. Agora, as demais funções, né, por exemplo, a função tangente, né, a função tangente de x, isso é seno de x sobre cosseno de x. Então, se o meu denominador for igual a zero, isso vai ser um ponto de descontinuidade. Então, né, se eu olhar para a função cosseno, o gráfico da função cosseno é mais ou menos isso. Então, em todos esses pontos aqui, onde a função cosseno é igual a zero, a função tangente ela vai ser descontínua. Né? Então, que pontos são esses? Bom, né, π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2 e os negativos. Né? Então, nesses pontos aqui, a função tangente ela vai ser descontínua. E claro, se eu olhar para o gráfico da função tangente, esses pontos vão ser assíntotas verticais, né, e aí o gráfico da função tangente, ele é mais ou menos isso, né? Claro, fazendo um esboço aqui bem ruim, mas o gráfico da função tangente é isso. Né? Nesses pontos aqui, onde justamente a função cosseno é igual a zero, a função tangente ela tem essas assíntotas. Né? E aí, nesses pontos, eu vou ter então uma descontinuidade da função tangente. Continuidade de funções inversas. Então, aqui a gente vai lembrar, né, que o gráfico da função inversa ele é simplesmente a reflexão do gráfico da função original em torno da reta y igual a x. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o gráfico de uma função f de x, né, que é isso daqui, a inversa vai ser a reflexão em torno da reta y igual a x, então, isso daqui. Tá? Então, por que eu estou relembrando isso? Porque se a função f de x ela é contínua, né, ou seja, não tem nenhuma quebra no gráfico, não tem nenhum ponto onde não está definida, então só refletir esse gráfico em torno da reta y igual a x também não vai criar nenhuma quebra, nenhum ponto de indefinição da função. Então, se a função f é contínua, a função inversa também vai ser uma função contínua. Então, por exemplo, né, sabendo que a função exponencial é uma função contínua, eu sei que a função logaritmo também vai ser uma função contínua, porque elas são inversas uma da outra. Muito bem, então para finalizar essa parte, nós vamos ver o teorema do confronto. Então isso é essa última parte aqui. Tá? Então o que diz o teorema do confronto, ou, né, como eu mais gosto de chamar ele, o teorema do sanduíche. Tá? E a gente já vai ver por que isso. Então no teorema do confronto a gente tem três funções, né, f, g de x, f de x e h de x. E eu tenho essa relação, né? F de x ela está sempre entre g de x e h de x. Então aqui eu tenho a minha função h de x, aqui eu tenho a minha função g de x e a minha função f, ela está aqui no meio. Tá? Porque aí para cada x que eu escolher aqui, g de x vai ser menor ou igual que f de x, que vai ser menor ou igual que h de x. Eu estou supondo que tem um ponto C, então continua valendo isso daqui, e eu estou supondo que tem um ponto C, onde o limite, né, da função g e da função h é o mesmo valor L. Então eu tenho alguma coisa assim, né? Aqui eu tenho meu ponto C, e quando x tende a C, né, tanto a função g de x, que é essa função de baixo aqui,
Aqui é a minha função g de x. Então, tanto a função g de x quanto a função h de x, elas estão tendendo a esse valor L aqui. Então, agora, se eu tenho isso e se vale isso daqui também, né, ou seja, se a função f está aqui no meio dessas duas, então a função f, né, a conclusão é que, então a conclusão, né, é que se a função f de x ela está entre essas duas funções, g e h, e o limite, quando x tende a c, da função g de x é igual ao limite, quando x tende a c, da função h, ou seja, acontece isso, e a função f está aqui no meio, então isso implica, né, que o limite da função f, quando x tende a c, também vai ser esse mesmo valor L. Então, se eu tenho essas duas condições, né, se g de x é menor ou igual que f de x, que é menor ou igual que h de x, e se o limite, né, da função g e da função h, quando x tende a c, é igual a esse valor L, então a conclusão é que o limite da função f de x, quando x tende a c, também vai ser esse mesmo valor L. Tá? Então, isso é mais fácil de ver no gráfico, né? Porque se eu pensar na função f, ela está entre as funções g e h, então se as funções g e h estão convergindo para esse mesmo ponto L, aqui quando x se aproxima de c, bom, a função f não tem para onde fugir, né? Ela está ensanduichada entre a função g e a função h. Então aqui, se essas duas funções convergem para esse ponto, a função f, como ela está no meio, também vai ter que convergir para esse ponto. Então agora a gente vai ver como utilizar esse limite para encontrar o limite quando x tende a zero da função seno de x sobre x. Então, só olhando para esse limite, né, quando x tende a zero, a função seno ela também está indo para zero. Né, a função seno é mais ou menos isso. Então, quando x se aproxima de zero aqui, a função também está indo para zero. E a função x também, né? Y igual a x é a reta. Quando x se aproxima de zero, a função está indo para zero. Então aqui esse é um limite da forma zero sobre zero, ou seja, é uma indeterminação. Então para calcular esse limite a gente vai ter que utilizar algum truquezinho, e esse truquezinho é justamente o teorema do sanduíche. Então para fazer isso, eu vou ter que utilizar um pouco de geometria aqui. Eu vou olhar lá para o meu círculo unitário. Eu vou pegar aqui um ângulo x e vou considerar esses triângulos aqui. Então, eu vou comparar a área desses triângulos aqui, desse carinha aqui, desse setor e, finalmente, desse triângulo mais grandão aqui. Tá? Então, né, se vocês conseguirem ver, a área desse triângulozinho menor, ela vai ser menor ou igual do que a área do setor. Que vai ser menor ou igual à área, né, desse triângulo maior. Então agora a gente vai calcular essas coisas. Qual é a área desse triângulozinho menor aqui? Né, que é esse carinha aqui. Bom, se aqui, né, se esse ângulo aqui é x, essa medida aqui é cosseno de x. E essa medida aqui é seno de x. Então, né, a área desse triângulo é seno de x, é a altura, vezes a base, dividido por 2. Então, essa é a área desse triângulozinho aí. Agora, isso é menor ou igual que a área do setor. Né? Então, é esse setor aqui
Então aqui eu tenho o comprimento 1 e aqui o meu ângulo x. Então a área desse setor vai ser x sobre 2. Tá? Por que a área desse setor é x sobre 2? Então eu posso ver isso por uma regrinha de 3. Se eu tenho um ângulo de 2π, ou seja, né, um ângulo que fecha uma volta inteira, a área desse setor vai ser a área do círculo todo, que é π vezes r ao quadrado, se eu estou considerando o raio 1, então isso vai ser π. Agora, se eu tiver um ângulo x, né, em radianos, qual vai ser a área associada a esse setor, né, correspondente a esse ângulo x? Bom, é isso que eu tenho que encontrar. Então, a vezes 2π, isso daqui é igual a x vezes π, né? Corta aqui o π, ou passa dividindo 2π, vai ficar x sobre 2, que é isso daqui. Então agora isso é menor ou igual que a área desse último triângulo mais grandão aqui, que é esse carinha aqui. Então de novo, né? A base aqui vai ser 1, a altura, esse comprimento aqui, é tangente de x e dividido por 2, porque é um triângulo. Então agora, se eu supor, né, que o meu x ele está entre 0 e π sobre 2, seno de x é maior que 0. Eu vou fazer essa suposição, tá? Então, se o seno de x é maior que 0, eu vou dividir toda essa equação por seno de x, e como ele vai ser maior do que 0, isso não vai alterar essas desigualdades. Então, fazendo isso, né, eu tenho seno de x, cosseno de x sobre 2 seno de x, isso é menor ou igual que x sobre 2 seno x, e menor ou igual que, então, tangente de x dividido por 2 seno de x. Tá? E eu também vou multiplicar tudo por 2, né? E de novo, como 2 é um número positivo, não vai alterar essas desigualdades. Então aqui vai simplificar, né? Aqui simplifica, sobra só cosseno de x, menor ou igual que x seno de x, menor ou igual que, aqui vai cancelar o 2, tangente é seno sobre cosseno, seno vai cancelar com esse cara aqui, vai ficar só 1 sobre cosseno de x. Então agora notem, né, que aqui eu não tenho bem a minha função, né? Minha função é seno de x sobre x, e aqui eu tenho x sobre seno de x. O que eu vou fazer agora então é inverter esses valores aqui. Tá? A ideia é o seguinte, né? Se eu tenho 1/3 menor do que 1/2, se eu inverter essa fração 1/3, né? 1 sobre 1/3, isso é 3, e 1 sobre 1/2, isso é 2, e aí a desigualdade vai inverter. Então, quando eu inverto as frações, a desigualdade inverte também. Então, se eu fizer isso aqui, né, eu vou ter 1 sobre cosseno x, invertir isso daqui, vai inverter a desigualdade, é maior ou igual que seno de x sobre x, e é maior ou igual que cosseno de x, né? Inverti esse cara aqui. Então, eu tenho isso daqui. Agora, né, o que vai acontecer quando o x tende a 0? Tá? Quando o x tende a 0, cosseno de x está tendendo a 1. Tá? O gráfico da função cosseno, ele é mais ou menos isso daqui, passa aqui no 1. Então, quando o x tende a 0, a função cosseno está tendendo a 1. Então, 1 sobre cosseno de x vai tender a 1 sobre 1, né? Então, isso daqui está indo para 1. E aqui, cosseno de x também está indo para 1. Ou seja, né, se a função seno de x sobre x está entre essas duas funções, né, que era a nossa primeira condição lá no teorema do confronto, e essas duas funções de fora aqui estão tendendo para o mesmo limite, né, que é 1, então, né, não resta outra alternativa senão essa função aqui também tender a 1 quando o x tende a 0. Ou seja, né, esse limite aqui ele vai ser igual a 1. Então esse é um limite importante que a gente tem, né, na matemática, que a gente utiliza para
Ele é bem famoso, né, no cálculo. A gente utiliza para calcular várias outras coisas. Por exemplo, né, eu posso calcular o limite quando x tende a zero de 1 menos cosseno de x sobre x. Tá? De novo, isso daqui é um limite indeterminado, né, porque quando x tende a zero, cosseno de x está indo para 1, então aqui vai ficar 1 menos 1, que é zero, e aqui embaixo também está indo para zero. Então é um limite da forma zero sobre zero. Mas agora o que eu posso fazer aqui? Né? Um truquezinho é multiplicar em cima e embaixo por 1 mais cosseno de x. E a gente já vai ver por quê. Então, multiplicar o numerador e denominador por 1 mais cosseno de x. Então, o que vai ficar no numerador? 1 menos cosseno vezes 1 mais cosseno, isso é um produto notável. Isso é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E embaixo vai ficar essa coisa aí, x, 1 mais cosseno de x. Agora, né, o que é 1 menos cosseno ao quadrado de x? Tá? Eu posso me lembrar daquela identidade trigonométrica, né? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, se eu passar o cosseno para cá, vai ficar 1 menos cosseno, e isso é igual a seno ao quadrado. Então, isso daqui é o limite quando x tende a zero, de seno ao quadrado de x sobre x, 1 mais cosseno de x. Então, agora eu só vou reescrever isso como sendo, né? Seno ao quadrado é seno vezes cosseno. Então, seno de x sobre x vezes o outro seno de x sobre 1 mais cosseno de x. E agora, né, analisando o limite, quando x tende a zero, seno de x sobre x tende a 1, né? É esse o limite aqui. E seno de x sobre 1 mais cosseno de x, bom, quando x tende a zero, seno de x está indo para zero. E quando x tende a zero, o cosseno está indo para 1, então aqui embaixo vai ir para 2. Então essa fração aqui, ela está indo para zero. Né? Então toda a fração está indo para zero. Então, ou seja, né, esse limite aqui está indo para 1, aqui está indo para zero, o produto disso é zero. Tá? Então esse limite aqui, ele é igual a zero. Então mais um exemplo, limite quando x tende a zero, agora seno de 2x sobre 2. Tá? Aqui tem mais de uma forma de resolver. Tá? Eu posso pegar esse seno de 2x, né, e reescrever, né, seno de 2x é a mesma coisa que 2 seno de x cosseno de x. Né, tudo isso sobre x. Então agora eu consigo analisar esse limite, né, porque quando x tende a zero, seno de x sobre x, isso está indo para 1, que é o nosso limite. Cosseno de x também está indo para 1, então aqui vai ficar 2 vezes 1 vezes 1, ou seja, isso é igual a 2. Então isso fazendo essa substituição, né? Seno de 2x é isso daqui. Tá? Outra forma de resolver. Então limite quando x tende a zero, seno de 2x, e agora eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2. Então aqui vai ficar 2x, e aqui vai aparecer esse 2. Tá? E aqui uma coisa que eu posso fazer é uma mudança de variável. Então eu vou chamar u igual a 2x. Então, se x tende a zero, o meu u também vai tender a zero. Então isso daqui é a mesma coisa que o limite, quando u tende a zero, de seno de u sobre u vezes 2. E agora aqui eu tenho exatamente o limite que eu calculei, né? Quando u tende a zero, seno de u sobre u tende a 1. Então aqui 1 vezes 2 é 2 também. Então duas formas distintas de resolver o mesmo limite. Para finalizar, um último exemplo. Calcular o limite quando x tende a zero de x ao quadrado, cosseno de 1 sobre x. Tá? Aqui também a gente vai utilizar o teorema do confronto. Então,
cosseno de x, ele está sempre entre menos 1 e 1, né? Ou cosseno de 1 sobre x. Cosseno de qualquer valor sempre está entre menos 1 e 1. Tá? Então eu tenho isso daqui. Agora, se eu pegar isso daqui e multiplicar por x ao quadrado, né? X ao quadrado é um número positivo, não vai alterar as desigualdades, então eu vou ter menos x ao quadrado, menor ou igual que x ao quadrado, cosseno de 1 sobre x, menor ou igual que x ao quadrado. E agora, quando o x tende a zero, para onde é que estão indo essas duas funções aqui, menos x ao quadrado e x ao quadrado, ambas estão indo para zero. Então, né, se essa função está limitada entre essas duas e essas duas aqui de fora estão indo para zero, isso quer dizer que isso daqui também tem que ir para zero quando o x tende a zero. Então, isso daqui é igual a zero. Então, aqui a aplicação direta. A única dificuldade de resolver assim é encontrar isso daqui. É encontrar essa relação para aplicar o teorema do confronto. E uma outra observação, tá? Tomem cuidado quando vocês estão calculando os limites para não esquecer essa anotação aqui do limite. Tá? Eu só vou parar de escrever limite depois que eu analisar o que está acontecendo. Antes disso eu não posso. Né? Então aqui eu fui escrevendo o limite, né? Igual ao limite, só fui modificando aqui a função. E aí depois, quando eu analisei, né, o que está acontecendo com essa função, aí sim, né, eu calculei o limite, então eu parei de escrever isso daqui. Tá? Aqui é a mesma coisa, né? Eu reescrevi isso daqui, de novo escrevi limite, e aí aqui eu analisei o limite e escrevi o valor final.